Oi, Cláudia. Bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, César. Bom dia, William. Bom dia, audiência do CL. Bom dia. Cláudia, Daniel Noboa, atual presidente do Equador e também candidato à reeleição, é dono da empresa que é sócia majoritária de uma exportadora flagrada em um escândalo de tráfico de cocaína para a Europa. Pesado, hein? De acordo com documentos obtidos pela agência pública, a droga era enviada em embalagens de banana e foi alvo de 3 interceptações da Polícia Nacional Equatoriana. Segundo a reportagem da Cláudia Jardim, que conversa com a gente agora, Noboa e seu irmão, o John Noboa, são sócios proprietários da Lanfranco Holdings S.A., empresa offshore com base no Panamá, que a gente sabe que é um paraíso fiscal. Conta pra gente essa história, Cláudia. Roberta, eu me debrucei em centenas de documentos que eu tive acesso do Pandora Papers, né, que foi filtrado numa coleta de dados do Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo. Então, vários jornalistas do mundo têm acesso a essa base de dados, podem ter acesso a essa base de dados. Então, primeiro, o que eu descobri foi uma primeira irregularidade. Lá em 2023, quando ainda Noboa era candidato presidencial no Equador, porque a lei equatoriana proíbe que qualquer mandatário, qualquer pessoa que pretenda assumir um cargo público tenha empresas em paraísos fiscais. Então, esses documentos revelam que ele seria dono não só da Lanfranco, mas de uma série de offshores no Panamá. Esse é o primeiro ponto. Semana passada, um jornalista investigativo do Equador trouxe essa revelação de que Noboa Trading, que faz parte do conglomerado Noboa no país, quer dizer, eles controlam todo o Equador. O pai do presidente, Álvaro Noboa, construiu um império bananeiro de exportação de banana, mas eles controlam toda a cadeia da produção. Então, Noboa Trading foi flagrada pela polícia equatoriana, não uma, mas 3 vezes, traficando, antes de traficar droga para a Europa. Eram 600 quilos de cocaína. Quer dizer, não era um pacotinho, não era pouca coisa. Não foi que alguém jogou uma graminha de cocaína e contaminou as bananas que tinham destino para Croácia e Itália. Então, o que eu fiz foi conectar esses 2 elementos, né? Então, com base na informação da Lanfranco, eu fui ver quem eram os acionistas da Noboa Trading, que é a empresa que atua no Equador. E aí o que eu descobri é que a Lanfranco, que está no Panamá, tem 51% das ações dessa Noboa Trading que foi flagrada com o tráfico de cocaína. Ou seja, o presidente da República teria, se ele continuar sendo acionista dessa empresa, 51% das ações da empresa que foi flagrada traficando coca. Agora, o Noboa, ele se classifica, ele mesmo disse ser centro-esquerda, né? A despeito de ser oposição ao Rafael Correia. A despeito da realidade. A despeito da realidade. Como é que você o classificaria dentro desse espectro político-ideológico? Porque a gente não vê o mesmo escarcéu, por exemplo, que via de regra a mídia ocidental faz, quando tem figuras notoriamente de esquerda, né? E aí a gente vê, sobretudo, governos estadunidenses apontando o dedo, dizendo que, por exemplo, existem governos que são narcotraficantes e todo esse tipo de coisa. Como é que você entende essa equação e a posição do Noboa nesse contexto? César, claramente Noboa faz parte da direita, e se não da extrema direita da região, né? Parte dessa nova configuração, em especial da América do Sul, com exceção de Nayib Bukele no El Salvador, que é o grande expoente dessa extrema direita latino-americana, né? Então, aqui na região, na América do Sul, temos Javier Milei na Argentina, e Daniel Noboa pretende fazer parte deste clube. Ele mira aos Estados Unidos. Ele teve uma reunião em Mar-a-Lago semana passada com Trump. Ele precisava dessa fotografia para a campanha eleitoral. Vale lembrar que as eleições são no próximo dia 13 de abril. Quer dizer,
Estamos às vésperas das eleições presidenciais, numa disputa super acirrada com a candidata que sim é herdeira política de Rafael Correia. Então, claramente, ele está no outro lado do espectro político, né? Ele tem adotado uma política de mão dura e está tratando o Equador poderia se converter numa nova Colômbia na região. Do ponto de vista de violência, já é. Então, o Equador é o país mais violento da região, com crescimento de número de homicídios exponencial nos últimos 4 anos. Saltou de 5,8 para 38,8 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes. É o dobro das mortes do Brasil, por exemplo. Enquanto a Colômbia, depois do acordo de paz, houve uma redução da violência. E outro indício desse alinhamento do Noboa com os Estados Unidos é que um dos planos que se ventila, e que foi uma matéria que a CNN publicou, é que ele pretende reinstalar a base militar dos Estados Unidos no Equador. Essa base militar foi fechada em 2009, durante o governo de Rafael Correia. A nova Constituição, também aprovada durante o governo de Correia, proíbe que tropas estrangeiras ocupem território equatoriano, porém, os planos do Noboa seria esse. Então, para combater as gangues e o narcotráfico, militarizar o país com tropas estadunidenses. E olha, para você que quiser ler a reportagem da Cláudia Jardim, é só acessar o site da Agência Pública, tá bom? E você vai chegar ali no detalhe. Cláudia, obrigada e parabéns pela reportagem. Um bom dia para você. Bom dia e eu que agradeço. Obrigado, Cláudia. Muito bom mesmo. Só lembrando que a Cláudia tem aquele podcast também lá na Agência Pública sobre o Samuel Klein, né? Sobre a família Klein. Então, quem não ouviu ainda, que tinha um chat dizendo que a voz da Cláudia, muito boas, as informações são muito boas, a voz é boa, você pode ouvir a voz da Cláudia nesse podcast lá na Agência Pública, o Pauta Pública, ouvir sobre o caso K. Ela já veio falar sobre isso com a gente. Só queria lembrar que é mais uma dica para quem não ouviu ainda. É o caso Klein, né? Pra muita gente que não está ligado. É uma série de acusações de estupro sistemático de meninas muito jovens pela família Klein, né? Pelo Samuel Klein, e a acusação também é para o filho, mas em especial para o Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, que já morreu, né? Mas, assim, um podcast espetacular, a denúncia fortíssima, muitas fontes ouvidas. Eu estava dentro da nossa pauta aqui, mas eu vejo a Cláudia, eu lembro desse belíssimo trabalho que a Agência Pública fez, que foi capitaneado pela Cláudia também.